senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui. Presidente, me chamou a atenção a semana passada uma situação que eu diria bastante inusitada. Recebemos um ofício no dia 10 de fevereiro de 2020, aqui na casa, referente a um pedido de informações da Comissão Especial de Inquérito, aquela do ano passado, que tratou dos precatórios. Pois é, a secretária municipal de planejamento respondeu. Respondeu agora, gente. Eu não entendi isso. Ela encaminhou cópia do relatório final dos pagamentos de indenizações aprovado na sessão ordinária de 16/9/2019. Poxa vida, em tempo, né, eu diria. Obrigada, a gente agradece, secretária. A gente agradece as informações que chegaram. Presidente, agora eu gostaria de realmente fazer aqui um agradecimento especial à Câmara Municipal de Agudos, que encaminhou uma moção de apoio à audiência pública que realizamos aqui, com relação à preservação do Rio Batalha. E como é bom nós percebemos que, quando a gente fala do Batalha, a gente não fala sozinho, não. Né? Nós tivemos aqui a participação do secretário, né, do Meio Ambiente e Agricultura lá de Piratininga, né, que veio aqui se colocar e apresentar as ações que faz lá no município. E agora a Câmara Municipal de Agudos também, apresentando aqui ações que realiza, né, e se colocando à disposição para que a gente trate da questão juntos e tenha o mesmo entendimento que nós todos temos, né, que a importância do Batalha é para Bauru, é para a região, né, e é para Agudos também. Então, eu agradeço ao presidente da Câmara Municipal de Agudos, o vereador Auro Aparecido Ottaviani, e a todos os demais vereadores, por encaminharem essa moção de apoio, né, e se colocarem aí à disposição. Muito importante. Para que na nossa próxima audiência, a nossa próxima audiência do Batalha será uma audiência regional. Bem. Então, nós deveríamos estar fazendo agora em março já, né, só aguardando mais alguns encaminhamentos do Executivo, e aí nós faremos a audiência pública agora em março já, para tratar de modo regional ações para a preservação do Batalha. Eu gostaria aqui de tecer alguns esclarecimentos sobre o projeto de lei que dei entrada semana passada, que altera uma lei que foi também de minha autoria, em 2012, né, que trata da ocupação de cargos de confiança no município de Bauru. Desde 2012, as pessoas que não podem se candidatar por estarem enquadradas na lei da ficha limpa, a lei da ficha limpa ela é nacional. E essa lei, ela tem a cópia dos artigos. Então, o mais importante da lei é que diz o seguinte, né? Fica vedado a nomeação. Fica vedada a nomeação para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo do município de Bauru, de pessoas inseridas nas seguintes hipóteses. Isso é importante a gente resgatar, e eu vou fazer aqui uma retrospectiva, porque gerou uma certa dificuldade no entendimento do que seria essa alteração que proponho agora, que além
dos cargos em comissão, nós estamos ampliando para a função comissionada, que também é cargo em comissão, só que a função comissionada é aquela em que um servidor público ocupa. Nós não estamos julgando ninguém, nós estamos falando de uma lei que considera que não podem ocupar esses cargos, né, os condenados em decisão transitada em julgado. Nós não estamos falando de alguém que está sofrendo uma perseguição e que foi acusado de alguma coisa e não ficou comprovado nada. Nós não estamos julgando, nós estamos falando de uma decisão colegiada. Nós estamos falando de alguém que foi condenado. Então, se alguém não pode se candidatar porque não tem ficha limpa, também não pode ficar pendurado na prefeitura. É isso que nós estamos falando, só isso. Porque, normalmente, as pessoas, elas ficam no mesmo meio. Elas não podem se candidatar porque estão impedidas, mas fica pedindo cargo. Essa que é a verdade. E aí, independente de ser servidor público ou não, não devem ocupar. Porque é uma função de confiança. É só essa alteração que estamos colocando. Então, se não é servidor público, não pode, e se for servidor público, também não pode. É só isso. Então, não tem nenhuma relação com com suposições de má conduta de servidor. Não tem nada a ver. Nós estamos falando de situações em que pessoas foram condenadas. Condenadas por órgão colegiado. Ok? Uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui, presidente, é que nós temos a audiência do lixo marcada para 3 de março, às 8h30 da manhã, e temos a audiência pública dos recursos do Fundo Municipal de Esportes, marcada para o dia 5 de março. Então, uma na terça, outra na quinta-feira. São duas audiências públicas extremamente importantes, e eu gostaria que fosse amplamente divulgado, né? A gente pede sempre que a imprensa faça essa divulgação e chame realmente todos os interessados para participar. A do esporte, de modo muito especial, porque nós tivemos aí um edital cancelado a semana passada, né, e chama um pouco a atenção, não só como foi publicado esse edital, e que nós tivemos aí uma insatisfação geral do esporte, aqueles que promovem o esporte pensando em não promover mais, e isso é muito sério para a cidade, né? Nós sabemos o quanto é difícil fazer esporte com miséria, né? E aí a gente fala dos R$700 mil do carnaval, os mesmos R$700 mil que vai para manter um ano de esporte, né? E um edital que foi publicado com a assinatura de um presidente de conselho municipal que, na verdade, não assinou, não apreciou e que entregou o boné. Isso é muito sério. Quando a gente fala que repasse de recurso passa por conselho, a gente está falando que passa por conselho, né? Então, não dá para a gente achar que coloca a assinatura de um presidente de conselho lá e está tudo certo, quando não foi apreciado e não foi aprovado dentro do conselho. Isso é muito sério. Mas nós queremos fazer essa audiência pública, não é só por isso. É porque esses recursos são insuficientes para se manter o esporte em Bauru. É importante que o Executivo se conscientize de que tem que ser ampliados os recursos para o esporte. E a discussão, ela começa agora. Porque daqui a pouco nós já estamos o quê? Discutindo a lei de diretrizes orçamentárias, né? E nós temos por bem de fazer isso antes. É importante que se amplie os recursos do esporte. Não dá para fazer esporte do jeito que nós estamos fazendo. Há polos sendo fechados. Há pessoas desistindo. Então, é importante a gente fazer, nesse momento, a discussão
com relação à gestão dos recursos. O tempo está acabando, presidente, eu tenho tanta coisa para falar, então eu vou pedir a Vossa Excelência que me inscreva na explicação pessoal, que nós temos aí o andamento das comissões especiais de inquérito para falar um pouquinho. Obrigada.